quero que vocês falem mesmo, para eu poder revisar aqui. Pode gravar então, já tá gravando, pode gravar então. Professor, esse foi o negócio da República Oligarca lá? A crise? Do quê? Repete, desculpa. Fala sobre o tenentismo. Beleza. Ou então a Semana da Arte Moderna, que a gente já sabe 3 vezes mais. É verdade, verdade. Nem A acho. gente realmente daria uma coisa legal para botar na prova. Vocês viram isso comigo, viram com a professora André e ainda fizeram um trabalho sobre. Sim. Então, realmente, seria uma coisa legal de botar na prova. Uma pergunta envolvendo ela. Semana de Arte de 22. Então, ao entrar em tenentismo, o que eu poderia pedir sobre a semana de 22? Sugestões? Calma aí. Você pode colocar em relação sobre a arte moderna? Oi? O que você pode colocar em relação sobre a arte moderna? não, Isso. professor. Especificamente a semana. Você pode botar, tipo assim, o que aconteceu o evento? depois da Semana Moderna, Então, o que a Semana Moderna trouxe, quem foram os artistas que participaram, quem foi o destaque. Uma boa. Nossa, isso, Dá mas... pra colocar 3 questões assim, professor. Professor, tô perdida. Esse negócio do tenentismo aí. O que tem a ver com a arte moderna? Eu vou chegar nele. Quem esteve... O que aconteceu, tipo assim, quais as melhores que houve quando veio a Semana de Arte Moderna. Ah, você também pode falar sobre o grupo dos 5, quem foram os participantes. Ah, boa. Então, tem o grupo dos 5 e tem o grupo dos futuristas, é Eu ia diferente. perguntar isso. Quem foi? Professor, aquela menos importante o senhor coloca como uma que, sei lá. Coloca uma. Vai colocar quantos, professor, de cada. Ele pode juntar tudo isso numa pergunta só. Eu não duvido nada. Olha, eu não duvido nada. Para vocês. Tu poderia ter ficado calado, né, Léo? Ó, eu vou fazer só 5 questões, entendeu? Então eu vou pegar das sugestões que eles deram e tudo mais, vou fazer... Então vai ser duas de 2 capítulos e uma sozinha? Foi fascismo, Eu professor. vou ver como é que eu vou fazer isso. Eu vou ver direitinho. Gabriel, isso aqui não é SMR pra ficar falando baixo não, Gabriel. Mas eu não posso falar alto, caralho. Não, realmente, seria alguma Nem pra coisa você entendeu. Mais alguma coisa sobre Semana de Arte Moderna? Eu botaria que o que ele promoveu, o que o movimento promoveu. Aí, aqui no livro tá, uma vida cultural para o Brasil, propunha desenvolvimento urbano, industrial, valorizar Juliana, coloca questão fácil, Juliana. Fala questão fácil, Juliana. Então, gente, tá no livro, é só gravar isso aqui. Tô falando baixinho pro professor não ouvir. Só gravar isso. Caraca, esse moleque tá pulando. Gravar não, Na então. cara do professor. Esquizofrenia dá isso aí. Meu Deus do céu. É nisso se cuidar quando vê o Joel morrendo à base de tacada. Você tomou muita soja quando era criança, né? Né, Igor? Antônio? Igor, não dialoga comigo, não. Ok, vamos ver se aqui dá uma boa questão. Pronto, acho que é isso. Dá uma boa questão. Mais alguma coisa sobre Semana de Arte Moderna? Acho que não, né? Eu acho que tá suficiente já. Está Tá o suficiente. Ótimo. Pra fazer Ô, professor. questãozinha. Oi. Não deixa eu falar, não. Deixa. Tá bom assim. Daí eu tirei uma foto pra eu lembrar depois. Beleza. Posso pagar então? Ninguém falou, paguei.
Agora, tenentismo. Eu não lembro o que é. Vamos lá. Também não lembro, não, mas eu vi esse nome bonitinho aqui no livro e falei tenentismo. Pelo nome, o que envolveu o tenentismo? É pelo nome. É alguma coisa com tenente. Tenente. Três É. tenentes lá que comandavam os bagulhos, se eu não me engano. É, deve ser os produtores de café, sei lá. Tenente, beleza. O que é um tenente? O que é um tenente? É um cargo importante militar. É importante? Ou é um cargo Mais ou alto? menos. É um, Mais ou menos, é um cargo médio. Eu acho Eu não cargo sei alto. exatamente, mas se ele falou que era alto e você não concordou, então deve ser baixo. É mais Não ou é menos baixo, mas é médio. Não, é médio. É. médio e baixo. É o médio e baixo. E é do exército. Especificamente do exército. Eu não sei qual é a variação de tenente para marinha e aeronáutica. Realmente não sei, não pergunta. Mas tenente é o cargo do exército, pelo menos no Brasil. Ok? Ok, gente? Beleza. Quando a gente fala de tenentismo, a gente fala então de um movimento de tenentes, movimento dentro do exército, ou envolvendo galera jovem do exército, que fizeram algumas manifestações políticas se forem importantes. Dá para resumir o tenentismo nisso. Mas eles fizeram essas manifestações porque eles estavam insatisfeitos com a falta de participação na política, né? Perfeito, correto. Falta de participação. Eles estavam, na verdade, cansados da organização política geral. Não aguentavam mais como estava organizada a tal da República Oligárquica, com os coronéis comandando, o voto de cabresto, o café e não sei o quê. Então, foram participação querendo mudanças, em grande medida. Entendeu? Gente, só uma pergunta. O professor tá travando pra vocês também, ou sou eu? Eu achei Sim, que era só achava minha Tá que era internet que travando, tava tá ruim. travando. Eu também É, tava achando que era minha achei que era só internet. minha. Tá travando, mas pra ele tá ótimo, então na hora que ele for botar lá, pra ele vai estar ótimo a gravação. Aí é verdade. É verdade. É. Então, o tenentismo, então, foi isso. Um movimento de um pessoal jovem do exército, eram basicamente jovens, que queriam mudanças no país, de alguma forma. Reclamavam de não ter participação política, mas também reclamavam da questão do foco nos coronéis, dos produtores de café, dos oligarcas, etc, etc, etc. Já estava há uns 30 anos no Brasil. Beleza? Uhum. Uhum. Peguei, só tô anotando aqui, professor. Até aqui foi. Uhum. Foi, vamos lá. O importante do tenentismo é que teve, na verdade, 3 momentos. Na verdade, botar assim, 3 manifestações. Quem lembra quais foram? O primeiro foi a Revolta do Forte, não foi? Perfeito. Caraca, a Peraí. Juliana tá boa na matéria. Revolta do Forte de Copacabana. Revolta Paulista, em 24. Isso. Copacabana. E... não sei o último, não. O último é até uma famosinha. Envolve coluna. É o quê? Envolve coluna. Envolve É coluna. coluna frente. Isso, coluna. Ai, minha coluna. Engraçado, hein? Então, esses 3 movimentos aqui foram 3 manifestações distintas, até o ano que ocorreram foram diferentes, mas a gente coloca esses 3 negócios no tenentismo. Estou travando aí para vocês, que a internet também... Beleza?
Uhum. Tranquilo. Desses 3, o maior foi o Coluna Prestes. Durou 2 anos. Foi a maior mesmo. O primeiro foi rápido, foi rapidinho. Mas ele é muito lembrado como a parada inicial. O que foi a revolta do Forte Copacabana? Foi a revolta em que o exército ele lutou contra o Arthur É. Bernardes, e o Arthur Bernardes foi vitorioso, e aí eles perderam. Bacana, muito bom, muito bom. Hã? Isso, exatamente. O que é muito lembrado da revolta do Forte foi o fim dela. Porque o que aconteceu no fim dela ficou muito marcante, emblemático mesmo. É sempre falado sobre. 17 tenentes. Esse número macabro. 17 tenentes. Depois que o forte se rende, que o Arthur Bernardes vence, eles decidem sair do forte e marchar pela orla da praia. No caminho, tem um civil que se junta a eles. Acho que 16 tenentes, mas um civil, enfim, não importa. O número final foi 17. E eles são mortos. São mortos. Essa coisa deles saírem, marcharem bravamente na orla ficou muito emblemático, se tornou uma coisa simbólica para o restante dos tenentes, entendeu? Então, esse aqui, apesar de ter sido o menor, esse do primeiro, que foi 22, ele inspirou o segundo e o terceiro. Estão acompanhando? Sim. Alguém ficou entendendo chorando aí? Não, É porque o Léo deve estar com problema. Se muta aí, Léo. Tranquilo. Então, a revolta do Forte foi basicamente isso, realmente. A revolta paulista, alguém lembra o que foi? Oi? Alguém lembra o que foi a segunda? A revolta paulista? A segunda foi a que eles, 2 anos depois, eles tomaram o governo de Carlos Campos, né? E aí eles foram marchando até o Paraná e, tipo assim, sem ajuda da população, sem ajuda de armas, enfim. E aí eles se estabeleceram lá e depois eles começaram essa outra que foi a do Coluna Prestes, né? Cara, você realmente não tá lendo isso do livro, não? Não, tipo assim, eu dei uma olhada no livro, né? Porque eu não lembrava nada, mas aí eu tô falando das minhas palavras. Perfeito. Parabéns. Exatamente isso. Maravilhoso. A revolta paulista começa em memória da primeira, 2 anos depois, realmente. Então eles fazem até no mesmo dia, realmente como uma forma de, vamos homenagear quem veio antes. Como a Juliana falou, não teve muita coisa da população. Então, apesar de eles ficarem lá por São Paulo durante quase um mês, eles saem e vão sendo ajudados pelas cidades do caminho por outros tenentes. A população não se envolve muito. Mas os tenentes, cada cidade, vão ajudando. E eles conseguem ir de São Paulo até o Paraná. Chegando no Paraná, eles se juntam com outra galera que estava subindo do Rio Grande do Sul. Eles se juntam, viram amiguinhos e formam a terceira. Aqui foi? Calma aí, então. Isso significa que Tô o escrevendo aqui, peraí. exército tava o quê? O exército, ou até os tenentes, né? No caso. Tenentes. Saíram de São Paulo, né? E foram pro... Não, mano, eu sempre esqueço o nome desse lugar. Não sei se é Paraná ou Pará. E a gente pegando carro pra ir pro Paraná. Que feio a gente, hein? São Paulo tem divisa com o Paraná. Paraná. Certinho. Aí eles foram andando até o local lá. Aí no caminho acharam também mais tenentes para fazer um exército para acabar com todas as pessoas boa.
Na verdade, eles não acham no caminho. Eles param numa cidade e esperam a galera os gaúchos virem. A galera que tá do Rio Grande do Sul. Literalmente, tipo, vão parar aqui. Foi bem assim, vão parar aqui e esperar o pessoal vir. Aí quando chegaram, se encontraram, que eles eram aliados, e decidiram formar essa coluna aqui. Vou fingir que eu entendi. Acho que entendeu. Do tenentismo em si, como eu falei mais cedo, a terceira ficou sendo a mais importante, acaba sendo a mais lembrada. Primeiro, por que Prestes? Quem foi Prestes? Foi o Luiz Carlos Prestes. Que foi o Luiz Carlos. Isso. Luiz Carlos Prestes. Não confundam com Prestes da última aula. Na última aula, teve no negócio lá de Revolução de 30, teve um Júlio Prestes. O Júlio é outro cara, outro calango. Lembra que esse Prestes daqui, ele tem um nome composto. Luiz Carlos. Beleza? Tranquilo. Então, leva o nome do Prestes porque ele foi um tenente gaúcho e acabou sendo um dos líderes. Ele começa como um dos líderes, mas depois vira o cara mais importante dessa coluna Prestes. Fica sendo o mais famoso. Ele fica muito famoso mesmo. E o que essa coluna fez de importante? Qual que é a importância dela? O que essa coluna fez? Ei, Juliana. Ei, Juliana. Vai lá, meu brother. Oi, professor, desculpa. Não, tudo bem. O que a coluna... Esse aí, eu não entendi muito esse, mas aí esse foi um movimento que... Não sei, não faço a mínima ideia que foi esse. Beleza, lembrando. A coluna Prestes ficou muito famosa porque essa galera decide sair do Paraná e, literalmente, caminhar pelo Brasil todo. Eles foram pro Nordeste, não foram? Eles seguiram pelo interior todo. Então, andaram muito por Minas, São Paulo, Centro-Oeste, Nordeste, volta, passa por lá, vem. Eles caminharam. Eu tô achando estranho porque eu não tô conseguindo achar no meu caderno. Eu escrevo tudo. Não tá essa revolta de Forte, de Copacabana, não tá nada disso. Era na aula presencial? Não, Lara. Não? Não. Acho que foi aula passada aí, tipo. Não foi ela passada, mas tem pouco tempo. Não, acho que foi retrasada por aí. Me fala o tema para eu tentar achar o vídeo, para eu entender mais sobre o assunto Capítulo depois. 9, anos 20. Tá. Anos 20. Eu não lembro a data que foi, realmente. Eu acho que foi mês passado. Ok, eu vou tentar achar o vídeo. Não lembro qual foi a data. Mas acho que, Lorena, foi um dia que você teve que sair mais cedo, por algum motivo. Eu acho que Que eu tenho que ser mais cedo. Será que não foi no dia que eu tava passando pelaquela situação e não deu para eu ver as aulas? Não, eu acho Que eu que tava não. Acho fora que de isso foi casa. depois já. Acho que isso foi depois já. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou sabendo. Enfim, não sei. Mas, de qualquer forma, também o vídeo está lá. Se você tiver alguma Tá dúvida. bom. Ok. Então, a coluna Prestes, qual foi a importância? Voltando. Eles literalmente decidiram caminhar pelo Brasil todo. Literalmente mesmo. Por todo o interior do Brasil. Então, fica um negócio de vai, volta, vem, vai, não sei o que, vai, vem, vai. Pra quê? Pra que fizeram isso? Que estavam afim? Que Deus quis? Um pouquinho também. Mas eles queriam que a população em geral, eles queriam fazer a população acordar para se mobilizar contra o governo. Lembrando, o rolê do tenentismo é uma mobilização contra o Estado do Brasil naquela época. O Estado do Brasil, digo, a forma como o Brasil estava sendo governado,
sendo gerenciado, contava economia, contava política. A coluna Prestes foi uma tentativa de fazer que a população brasileira de vários estados se mobilizasse para isso, se rebelasse para isso. Entendeu? Qual você explica esse finalzinho? A coluna Prestes foi uma tentativa, então... Professor, tá. então eu posso dizer que eles marcharam pelo interior, né? E aí, tipo assim, o número, enquanto eles marchavam, foi crescendo. Eu posso falar que foi um movimento que foi militar e político, né? E que representou o enfrentamento aberto dos direitos contra a oligarquia dominante, O que isso quer dizer? né? Ou tem mais? Perfeito? Repete a frase que você falou. Oi? Repete a frase que você falou. Enfrentamento aberto. Fala de novo. Você falou uma frase no final. Eu falei que foi um movimento político-militar que representou o enfrentamento aberto e direto contra as oligarquias dominantes. Representou um enfrentamento aberto, direto, contra as oligarquias dominantes. O que isso quer dizer? Eu acho que, tipo assim, foi... Não sei, calma aí. Tá Juntaram várias olhando aí. pessoas pra lutar contra a oligarquia? Isso. Exatamente. Isso. Exatamente. Lembrando, quem controlava o Brasil em larga medida? Não eram as oligarquias? Não eram os coronéis? Então foram os tenentes contra os coronéis que não eram coronéis, né? Era só o pessoal da cafeicultura. Exatamente, exatamente. Lembrando que tenente é uma coisa, coronel é outra. O coronel nem faz parte do exército. Ele comanda, né, mas praticamente. Não, ele não é parte do Tipo, exército. Sim, ele tem tipo aquele povinho lá que apoia ele. Ele tem, o coronel, ele basicamente, ele é um cara rico, que possui muitas terras, né? E pelo poder financeiro dele, ele tem o título de coronel, que na verdade tem relação com outra instituição, que é a Guarda Nacional, é diferente do Exército. E ele tem o poder financeiro e tem o direito de contratar pessoas que lutem por ele. O correto é falar que o coronel tem milícia. O nome realmente é milícia. Uhum. Então, tenente e coronel são pessoas totalmente diferentes. Até porque o coronel, ele vai ter dinheiro. O tenente, não exatamente. Mas esse foi a revolta paulista, professor? Não, estou falando de Coluna Prestes. A revolta paulista também, mas ela começa junto com a Coluna Prestes. Então, a Coluna Prestes fez isso. Ela enfrentou os coronéis, enfrentou as oligarquias e tentou convencer as pessoas do país todo a fazerem o mesmo. Professor, sua voz tá travando aí, às vezes a gente não escuta. Perdão. Professor. A Coluna Prestes enfrentou os coronéis abertamente, ou seja, criticava, invadia, só tentava não lutar direto. Eles evitavam lutar, cair no tapa. E tentou muito convencer as pessoas, os civis restantes do país, a também enfrentar os coronéis. Eles ficaram com a ideia como se fosse a salvação nacional, né? Tipo isso mesmo. Por isso que eles marcharam pelo Brasil todo. Porque eles estavam numa espécie de campanha de salvação nacional contra a oligarquia, contra os coronéis. Ô, professor, eu tô lendo o livro agora, mas ele tá falando que uma parte do grupo se fixou na Argentina, Isso. outro na Bolívia e outro no Uruguai. O que tem a ver? É que no final, eles veem que não está dando muito certo, porque eles não conseguiram muito apoio da população.
Então, como é que esse aqui termina? Ele termina em 27. Como termina? Os líderes do movimento mesmo decidem encerrar. Tipo assim, acabou. Só que como eles estavam sendo muito perseguidos pelo governo, pelos coronéis e tudo mais, ficar no Brasil seria um risco. Né? Apesar de muitos realmente ficarem, voltarem para suas casas, uma galera, principalmente mais da liderança, foge para a Argentina, Bolívia, enfim, os líderes mais do movimento fogem para países vizinhos. Entendi. Entendeu? Uhum. Beleza. Tá acabando o tempo, gente. Eu tenho que fazer a chamada rapidinho. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Vamos lá.